Boa noite a todos. Sr. Presidente do Congresso, Sr. Presidente do Partido, senhores congressistas, depois de ouvir o Pedro Pimpão a falar de felicidade, é impossível a não chegar aqui e não dizer felicidade de um partido é ter militantes como ele, autênticos, trabalhadores, dedicados, amigos do seu amigo e, sobretudo, que dão sempre a cara pelo partido. Tenho o prazer de vir aqui apresentar perante vós a moção que escrevi em conjunto com o Miguel Poiares Maduro, com o António Leitão Amaro, com a Lídia Pereira e com o Carlos Coelho. Este é também o momento de agradecer aos militantes e aos delegados que subscreveram a nossa moção e que nos deram a oportunidade de aqui estar. É tempo de olhar para vós, olhar para nós e pensar: isto está tudo bem, os partidos estão bem, as pessoas confiam em nós. Nós ouvimos hoje o discurso do Presidente do PSD e parecia combinado com a oportunidade da nossa moção. Não é uma simples coincidência, é apenas a constatação que o problema existe. E nós temos duas opções: ou conseguimos reconquistar este contrato de confiança com os portugueses, ou conseguimos dar a volta ao texto e conseguir que as pessoas voltem a acreditar em nós, partidos políticos, nós representantes dos portugueses. E para isso há dois caminhos. Alguns partidos mais radicais, alguns partidos caídos em desgraça, consideram que o caminho é tentar seguir o caminho do populismo. É o caminho mais fácil, fazer o que os outros fazem. Isso é para os outros. Há outros também que tentam enfiar a cabeça na areia. Tentam fazer de conta que o problema está lá fora e não está cá dentro. O PSD não é como o Partido Socialista. O PSD não é o partido do status quo. O PSD é o partido do reformismo em Portugal. É por isso que nós consideramos que a única forma de trazer de volta a confiança das pessoas é ser também o PSD a fazer cá dentro, para depois mostrar lá fora as reformas que podem recuperar a confiança das pessoas. Não vale a pena esperar que os outros façam por nós aquilo que é a nossa competência. É por essa razão que trouxemos a este Congresso uma moção que pretende apresentar 3 pilares para recuperar a confiança dos portugueses e a confiança dos eleitores. O PSD deste Sá Carneiro, que é o partido mais reformista em Portugal, está no nosso ADN, mas infelizmente, e verdade seja dita, no poder e na oposição nunca conseguimos fazer as reformas que o partido precisava. O PSD, aos olhos dos portugueses, é o partido que reformou o país, mas infelizmente nunca encontramos oportunidade e tempo para reformar a nossa própria casa. É por isso que trazemos uma moção ao Congresso que pretende recuperar e aumentar a participação dos portugueses na vida interna do PSD. Só há duas coisas que, na minha opinião, ou na nossa opinião, são praticamente unânimes neste partido. A primeira é a nossa admiração e inspiração por Sá Carneiro. E a outra é a saudade dos nossos congressos disputados, que punham o país a olhar para a televisão, que faziam um verdadeiro debate, duravam até às tantas da manhã e que toda a gente ficava à espera para ouvir as intervenções, para discutir e, sobretudo, para avançar em frente. É por isso que a proposta que vos trazemos, de fazer primárias, mas fazer também o Congresso do passado, junto ao melhor de dois mundos. Nós consideramos que o partido deve mudar o caminho da eleição do líder do partido, fazendo um Congresso que deverá ser a primeira volta destas eleições, que escolha os candidatos que vão às primárias e só aqueles que tiverem 20% é que vão disputar na rua o voto dos portugueses. O PSD, caros amigas e amigos, o PSD tem que abrir as portas às pessoas que se sentem excluídas do sistema. E a única forma de conquistarmos a confiança do país é demonstrar que confiamos nos portugueses para ajudar a escolher os nossos candidatos. É do interesse nacional a política que o PSD faz. E é por isso que também é do interesse nacional
que todos os portugueses participem nas nossas escolhas. Os portugueses não estão doentes, mas nós políticos teimamos muitas vezes em dar-lhes palavras sem sal, por medo de incomodar, por medo de ferir ou de perder votos. A política não se faz com medo, na política vai-se até ao fim. O PSD sempre fez política com coragem e é de uma dose extra de coragem que nós precisamos para dar o passo seguinte, ir ao encontro dos portugueses. Nós queremos aumentar a participação dos portugueses e o número de eleitores e de militantes no PSD. É por isso que também propomos uma mudança na forma como se pode trabalhar internamente no PSD, através do reforço da capacitação. O PSD hoje é um partido que praticamente não faz formação. Olhem à vossa volta. Grande parte da formação feita no partido é feita pelas estruturas como a JSD ou até os autarcas. O partido deve profissionalizar a sua formação política, ser também um ponto de entrada de novos militantes, acreditarem que no PSD, de forma profissional, podem ter maior formação. E é também dar o passo seguinte, numa medida como o SEN, que trouxe gente de fora do partido. O partido não pode continuar a ser, como foi durante muitos anos, um partido que tem secretárias, administrativos ou ministros. Parece que não há classe média, parece que não há gente a tempo inteiro que possa dar respostas, fazer pesquisa, que possa formular políticas com capacidade política e técnica para serem apresentadas pelos nossos deputados, pelo nosso líder, pelos nossos autarcas e pelos nossos dirigentes. É por isso que nós defendemos. No passado, alguns de nós chegaram a defender e a aprovar que 5% do financiamento público fosse para a formação política. Ora, nós damos mais um passo. O financiamento que é pago pelos portugueses, o dinheiro dos contribuintes, deveria ser, pela nossa proposta, 20% para a formação política e para pagar a quadros qualificados que trabalhem a tempo inteiro para o partido na preparação e na qualificação de propostas políticas. É por isso que defendemos um laboratório de pesquisa a tempo inteiro e uma academia de formação política. Mas, senhores congressistas, senhores delegados e seus observadores, a política não se faz sem ética. E basta aquele tempo muito confortável para os políticos de empurrar para a justiça problemas que são da política e que merecem uma avaliação política. A justiça não pode ser uma offshore para esconder incómodos de problemas causados pelos políticos. E o PSD deve fazer essa distinção. Deve ter uma comissão de ética à prova de bala, que saiba também distinguir o trigo do joio, de verificar que um arguido não é um criminoso, de explicar às pessoas, de fazer opções, que uma coisa é um acusado, outra coisa é um dirigente que é arguido num processo. Não devemos ter medo de dar a cara por aqueles que são inocentes e por aqueles que desempenham apenas a sua função. Veja-se a injustiça com tantos autarcas do PSD que estão envolvidos como arguidos em processos administrativos das suas câmaras e que não têm o respeito que deviam ter, quer às vezes por parte do partido, quer por parte da opinião pública em geral. Senhoras e senhores congressistas, o PSD tem dois caminhos. Ou continua a dizer que quer fazer reformas, ou continua a diagnosticar o problema, ou continua a dizer que há um problema ético, há um problema moral e há um problema de confiança nas pessoas, ou deixa-se de conversa fiada e faz as reformas que o país espera. Nós temos que fazer com que as pessoas queiram participar no PSD. Nós temos que fazer com que os dirigentes consigam trazer mais pessoas para o PSD. Nós temos que fazer com que os portugueses voltem a olhar para o PSD como um partido reformista, o partido que toma as medidas que são necessárias e não aquelas que ficam bem apenas na fotografia. E isso só se consegue dando o exemplo. É com este tipo de reformas, é com este tipo de desafios que queremos que o PSD se projete. Não é fácil, não é um caminho simples, não é um caminho pouco ambicioso, mas se queremos dar a volta ao texto, se queremos que as pessoas olhem para nós com respeito, que as pessoas votem e sentir a alegria de participar num partido político, este é o caminho que nós propomos. Um caminho aberto à discussão, um caminho aberto à participação e, sobretudo, consigamos desta forma abrir o partido à sociedade, porque nós não temos medo da sociedade e as pessoas não podem ter medo do PSD.
As pessoas têm que olhar para o PSD como o seu braço direito e esquerdo para as verdadeiras reformas que o país precisa. Para isso precisamos de coragem, precisamos de convicção e, sobretudo, precisamos de muita ação. Basta de palavras, vamos à ação, vamos mudar o partido para podermos mudar o país. Porque os socialistas apenas estão preocupados em preservar o poder, manter o poder para se poderem governar a eles e às suas famílias. Basta de socialismo, vamos pôr o PSD novamente a liderar as reformas que este país precisa. Sr. Presidente do PSD, senhores congressistas, o PSD é o partido reformista. E se é o partido de Sá Carneiro, é o partido que se vai reformar primeiro e depois reformar Portugal. Muito obrigado.